Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo questões de direito de família, alienação parental, guarda unilateral e guarda compartilhada, entre outros assuntos. A nossa entrevistada é a juíza Isabel Cristina de Freitas Prudêncio, que é diretora do Foro da Comarca de Ituiutaba e também titular da Vara de Família e Sucessões desta comarca. Doutora Isabel, então voltando à questão anterior, a gente falava sobre as situações que são caracterizadas como de alienação parental. Identifica para a gente outras situações mais sutis que cria essa dificuldade para poder realmente provocar essa reação do outro genitor. Ocorre a alienação parental quando o outro, aquele que tem a guarda, ele insufla o filho contra aquele que não a tem. Então, a criança ela fica abalada psicologicamente porque o guardião faz com que a criança veja o outro com os olhos dela, ou seja, como houve uma separação muitas vezes traumática, esse trauma é passado para a criança e a criança acaba afastando-se do pai ou da mãe, ou seja, daquele que não tem a sua guarda. Começa-se então a romper aquele laço, rompe-se o laço matrimonial e posteriormente rompe-se também o laço familiar. Aliás, esse é o objetivo de quem faz a alienação, a gente tem que levar a criança a romper também como ele rompeu o casamento. Por isso que veio esta lei exatamente para evitar esse tipo de coisa, ou seja, aquele que usa a criança para atingir o outro, que é chamado alienado, ele pode, dentre outras medidas, ele pode perder essa guarda. Que é uma das medidas que a lei tem para poder é uma das corrigir o problema. consequências da alienação parental, que tem esse objetivo de resguardar o alienado que é prejudicado pelo detentor da guarda da criança ou do adolescente. Até porque esse tipo de prática é um abuso psicológico sobre a criança com consequências graves. Eu já ouvi falar até em caso de suicídio, não sei se isso procede. Procede sim, porque a criança ela acaba se sentindo tão rejeitada pelo outro, aquele que não lhe detém a guarda, que ela, às vezes, aquela pessoa que ela está convivendo, pai ou mãe, às vezes não lhe era uma pessoa tão simpática, não era uma pessoa que tinha muita afinidade. E de repente, às vezes por uma decisão entre os pais ou uma decisão judicial, ela passa a conviver com esta pessoa e ela tem a obrigação de odiar o outro. Por quê? Porque aquele detentor da guarda odeia o outro. Ela passa então, por uma pressão anímica, ela passa a rejeitar o outro da mesma forma que o guardião o rejeita. É um assunto mais para psicólogo então do que para o judiciário. Sem dúvida alguma, aí o trabalho com o psicólogo é muito importante e também decisivo, porque o psicólogo é que vai dizer para o juiz qual o envolvimento naquela criança, naquele relacionamento que foi rompido, como que ela está emocionalmente e o que pode ser feito por ela, porque o que a gente observa é que a criança ela fica entre duas pessoas que, em consequência do rompimento, elas, na minha ótica, são pessoas doentes emocionalmente. Então, às vezes, seria muito salutar que essas pessoas fizessem um tratamento juntamente com a criança para poder enfrentar esse rompimento. Às vezes envolve a família também, avós adotam o mesmo tipo de prática, né? Sem dúvida, mesmo porque a alienação parental, ela atinge não só o pai e a mãe, mas também a avós e aquele que está com a guarda da criança, que nem sempre é o pai, a mãe, os avós, mas pode ser um tio e às vezes até uma pessoa estranha. Enfim, aquele guardião que está com a criança ou o adolescente, se ele tentar colocar a criança contra o pai ou a mãe, que não lhe detém a guarda, ele pode perder essa guarda. A senhora falou sobre então essas medidas, uma delas é perder essa guarda. Agora, e se a outra parte, o outro pai, ou a mãe no caso, não tiver condições de assumir essa guarda naquele momento? É muito comum, às vezes, no primeiro momento ela desiste da guarda e posteriormente ela vem e pede a reversão, a modificação da guarda. Aí entra o estudo psicossocial para a gente analisar se há possibilidade de reversão dessa guarda. Existe também outro conceito da guarda compartilhada, que é outro mecanismo que a senhora tem. Como é que explica para nós que no Brasil tem vários conceitos do que é a guarda compartilhada?
A guarda compartilhada, na realidade, seria uma participação do outro que não detém a guarda da criança ou do adolescente na sua vida diária, na sua educação e criação. Então, este outro teria uma participação não só na questão educacional, mas também na questão médica, na questão de lazer com o filho, ou seja, uma participação mais efetiva, embora esteja rompido com aquele que lhe detém a guarda. E o que o pessoal e a sociedade em geral tem que saber é que a guarda compartilhada não é 15 dias com um, 15 dias com o outro. Isso não existe mesmo, porque não dá certo. A criança e o adolescente aí, ele cresceria sem um referencial de família. Então o objetivo não é esse. O que chamam de guarda alternada nesse caso. Exatamente. O objetivo é que embora haja o rompimento do casal, que tenha participação efetiva na vida do filho. O que é preciso ficar claro é que as crianças não rompem com os pais, não há separação entre Exatamente. eles. E são sujeitos de direitos, eles precisam ser entendidos como tal. E a criança tem que entender que ela é amada tanto pelo pai quanto pela mãe, embora eles estejam separados. Infelizmente, os pais usam as crianças para atingir o outro. Isso é que tem que ser modificado. Agora, não seria o caso de toda separação consumada, o juiz ou a juíza já estabelecer a guarda compartilhada? Seria recomendável? A mais recomendável seria, mas nesses termos que eu disse. Nesses termos, seria a participação efetiva na vida do filho. Aí sim, aí a guarda compartilhada, ela deveria ser adotada, mas dessa forma. O importante é resgatar a função da família, né? A função Exatamente. do princípio da solidariedade entre eles, né? Doutora Isabel, vou fazer um pequeno intervalo, gostaria que no próximo bloco só falasse também sobre uma outra lei que foi aprovada há uns 2 anos, que é chamada de alimentos gravídicos também, como que os efeitos que isso tem na relação do casal. A gente volta em instantes.